O Fluminense perdeu a partida de hoje contra o Palmeiras na Arena Crefisa Barueri por 2-1, mas nem tudo foi ruim, pelo contrário. Fala galera do Portal da Liga, sou Felipe Viana, setorista do Fluminense, e hoje estou aqui para falar um pouquinho desse pós-jogo entre Palmeiras e Fluminense São Paulo, Palmeiras 2, Fluminense 1, um jogo de um nível técnico altíssimo. Eu falei aqui nas redes sociais do Portal da Liga antes do jogo que esse era um jogo para o Fluminense mostrar que estava de fato na briga, que não era um fogo de palha, que era um time que vinha para incomodar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. E acredito que hoje, de fato, o Fluminense mostrou que pode sim ser esse time, apesar de não ter saído com a vitória hoje. O Fluminense entrou de cara já com 4 jogadores titulares não jogando, então James não jogou, René não jogou, John Kennedy não jogou e Canóbio também estava suspenso, acabou não jogando. E foram jogadores que fizeram falta, afinal o Fluminense é um time que depende muito da sua intensidade na marcação, pressão pós-perda, e quando o Canóbio não joga, por exemplo, faz uma falta muito grande. A gente tinha também o Ganso hoje fazendo a função do John Kennedy, então nessa pressão na saída de bola é uma coisa que faz diferença. E o começo do jogo hoje foi uma coisa que fez muita diferença. O Fluminense começou trocando com o Palmeiras, sua chance de lá, chance cá, mas o Fluminense com duas desatenções na defesa, um erro do Martinelli no começo acabou saindo um pênalti, na minha opinião, duvidoso, um pênalti ali que acredito, na minha opinião, que não foi, mas enfim, um lance duvidoso, que o Vitor Roque acabou convertendo o pênalti, logo em seguida o Alan fez um bonito gol, mas que o Fluminense poderia ter matado essa jogada no começo, logo no começo no início dela, né, com o Freitas, que mais uma vez não fez uma grande partida, mas disso a gente fala já já. E depois desses 2 gols do Fluminense, o Fluminense acabou se ajeitando, pressionou muito o Palmeiras, fez um gol com o Lúcio Acosta numa falha do Marlon Freitas, e logo depois disso pressionou muito, teve chance com o Martinelli, teve chute do próprio Lúcio Acosta também. O Fluminense pressionou bastante, tanto depois da parada técnica ali no primeiro tempo, e também no começo do segundo tempo, com bola na trave do Savarino. E o Fluminense merecia sorte melhor no jogo de hoje. O Fluminense produziu para poder pelo menos levar um ponto para casa, mas a gente sabe que o futebol não é assim, o futebol se trata de quem põe a bola na rede, e foi isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras tem um elenco fortíssimo. Uma das grandes diferenças da partida de hoje foi quando os técnicos do Beldia e o Abel Ferreira tiveram que começar a usar o banco de reservas, enquanto o Fluminense foi colocando jogadores ali, o Hércules sem muito ritmo de jogo, o Soteldo também sem tanto ritmo, que voltaram de lesão agora, o Otávio, que apesar de ter ido bem, a gente sabe que é um jogador tecnicamente um pouquinho abaixo, enquanto o Palmeiras ia colocando o Sousa, ia colocando o Arias, ia colocando o Lucas Evangelista, ia colocando jogadores de mais alto nível, que foi quando o Palmeiras cresceu e por muito pouco não fez até mesmo o terceiro gol. No fim do jogo, o Fluminense ainda quase empatou com uma jogada linda que terminou com um chute errado do Hércules. Teve a chance também do Soteldo, que pegou de voleio, e o Carlos Miguel fez uma grande defesa, aliás, uma partidaça do Carlos Miguel. E acabou que o jogo se encerrou com a vitória do Palmeiras, mas como eu disse, mesmo com a derrota, a gente pode levantar vários pontos positivos do jogo do Fluminense nessa partida dificílima, acredito que uma das partidas mais difíceis do ano, e o Fluminense entregou um futebol que não deixa a gente feliz porque perdeu, mas deixa a gente confiante de que o Fluminense pode ser esse time que vai disputar ao longo da temporada. Duas coisas ainda ficam muito claras para esse elenco: o Fluminense precisa de um camisa 9, mesmo que seja um reserva, para disputar a posição com o John Kennedy. O Fluminense precisa urgentemente dessa posição, porque hoje teve que jogar o Ganso, não é dele, jogar de costas ali. Ele melhorou um pouquinho só quando recuou um pouco para jogar junto com a Costa. Então o Fluminense precisa dessa posição, e o Fluminense precisa de um zagueiro mais confiável. A quantidade de vezes que o Freitas perdeu a bola na saída de bola, impressões que o Palmeiras fazia, né? O Palmeiras tem jogadores muito rápidos nesse ataque para fazer essa pressão: Vitor Roque, Alan, Flaco Lopes, e o Freitas mais uma vez muito inseguro. O Ignacio também não foi tão bem, mas foi melhor que o Freitas, consideravelmente. Então é isso, o Fluminense precisa dessas contratações para poder arredondar o que falta para esse elenco do Zubeldia. O Fluminense não tem um elenco tão robusto, mas o time está encaixado. Todo mundo que entra está jogando bem. E o Fluminense precisa de fato dessas duas contratações para que a gente possa aspirar a coisas melhores nessa temporada. O Fluminense esse ano tem que entrar nas competições brigando por título. E com essas duas peças faltando, eu sinceramente não sei se vai ser possível chegar no final de temporada com 3 competições ao mesmo tempo: uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão. O Fluminense tendo que jogar os 3 e com um centroavante, 1 ou 2 zagueiros confiáveis. Então o Fluminense precisa ir ao mercado quanto antes. A janela fecha na primeira semana de março,
então tá acabando, tem até semana que vem aí. E o Fluminense precisa muito disso. Bom, próximo jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca, jogo da volta. O Fluminense tem alguns desfalques para essa partida também, não vai ter Bernal, né? Foi expulso, acredito que jogue o Otávio, já que o Hércules mostrou que não está tão bem fisicamente, no Nonato também tá fora. Mas o Otávio jogou bem hoje, então pode ser que seja uma esperança pro jogo seguinte. É isso. Depois do jogo durante o resto da semana a gente vai estar aí para falar do jogo do Vasco, para falar da repercussão, qualquer novidade que aparecer a gente vai estar aí. E é isso. Segue o portal da Liga em todas as redes sociais, dá um like, comenta, compartilha e um abraço.